Olá, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Emanuel Felipe e estamos estudando a revista A Supremacia das Escrituras, da editora CPAD. E hoje nós teremos a ministração da aula número 11, que tem por nome Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Antes de entrarmos na nossa lição, eu gostaria de pedir a você, nosso ouvinte, que nos siga nas nossas redes sociais, @crentedocente no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative lá o sininho, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com as ministrações que temos tido aqui nesse canal e que tem sido uma fonte de bênçãos para muitos alunos interessados em conhecer cada vez mais e se aprofundar mais na palavra de Deus. Amém? Nosso texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nessa lição nós vamos ver o agir e o protagonismo do Espírito Santo no ministério de Jesus, na vida de João Batista e na vida da igreja. Vemos claramente no livro de Atos e também no Evangelho de Lucas a ação muito proeminente do Espírito Santo em várias situações. E é o que nós iremos tratar nessa lição. A verdade prática que nós temos nessa lição é que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são um padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Ora, é impossível viver sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É impossível levarmos uma vida cristã sem o Espírito Santo, que é ele que é o combustível da igreja. O Espírito Santo é o combustível que faz girar essa máquina, é o combustível que faz girar esse motor que é a igreja de Cristo na terra. A ação do Espírito Santo foi o que norteou e fundamentou todo o ministério de Jesus. Vemos na vida de Jesus, em todos os pontos, em todas as ações da vida do Senhor Jesus, a ação clara e manifesta do Espírito Santo. E aqui, como nós estamos tratando do livro de Lucas e Atos, que são livros que falam muito dessa ação, o livro de Lucas e o livro de Atos são dois livros que destacam muito claramente a ação do Espírito Santo. Em Lucas vemos que a palavra Espírito, que se refere ao Espírito Santo de Deus, aparece 16 vezes no livro de Lucas. Lá no livro de Atos, observamos o Espírito Santo como um grande condutor, um protagonista de tudo o que aconteceu. Lá com a igreja primitiva, vemos na ressurreição de Cristo. Em todos os atos nós vemos a ação direta do Espírito Santo. E nessa lição nós temos como propósito destacar que a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, em Lucas, e da igreja de Atos com a finalidade de capacitá-la para a proclamação do Evangelho. Se analisarmos somente a narrativa dos eventos que antecederam o nascimento e o próprio nascimento do nosso Salvador, nós podemos observar de forma bem clara a obra do Espírito Santo. Ora, o médico Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, ele narra de uma perspectiva histórica e teológica muito as ações do Espírito Santo e que essas ações são para os nossos dias. Nós vamos ver isso ao longo da lição. Assim como no início da igreja, os crentes atuais precisam buscar o batismo do Espírito Santo como revestimento de poder do alto para realizar as obras de Deus. E nós temos 3 objetivos nessa lição, que é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus em Lucas, no Evangelho de Lucas. Nós precisamos ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja
em Atos é cumprimento da promessa de Deus, revelada por intermédio do profeta Joel. E nós precisamos apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscada por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. O Espírito Santo é aquilo que nos inspira, é a fonte capacitadora da igreja. É como aquilo que eu falei para vocês, é o que move as ações da igreja, é o que dá vida à igreja, são as ações do Espírito Santo agindo por intermédio das nossas vidas. Nós vamos para o tópico 1 aqui da nossa lição, que fala o seguinte: o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Nós vamos falar de 3 pontos, de 3 pessoas que antes do nascimento de Cristo foram impelidas pelo Espírito Santo, que é João Batista, Isabel e Zacarias. Ora, João Batista, já no ventre de sua mãe, foi cheio do Espírito Santo. O evangelista Lucas registra e narra os fatos da obra e da vida de Cristo desde Isabel, desde Zacarias, que eram os pais de João Batista. Na vida de João Batista, e depois passando pela concepção virginal de Maria, chegando até a vida de Simeão, que era um homem justo e temente a Deus. E eu vou citar aqui 3 textos que falam dessa ação na vida de cada uma dessas pessoas. Na vida de João Batista, é o texto que está lá em Lucas 1, no versículo 15, que diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Foi aquilo que eu falei para vocês. João Batista já era cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Havia um propósito, ele era o precursor do ministério de Cristo, e tudo isso com ações concretas e proeminentes do Espírito Santo. Agora vamos falar da ação do Espírito Santo na vida de Zacarias. Zacarias foi o pai de João Batista, e temos o relato de Lucas 1, no versículo 67, que diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Vemos também a ação do Espírito Santo na vida de Maria. E é o relato que tem em Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É muito lindo vermos a ação do Espírito Santo desde o plano da concepção virginal de Maria. Vemos na vida de João Batista, de seus pais. E aí nós vemos o plano da salvação em ação. A encarnação do Verbo. E isso tudo com um plano de Deus para nos salvar. Vemos também na vida de Simeão. Olha o relato de Lucas 2, do 25 ao 27, que diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Vejam só, na vida de Simeão, o Espírito Santo também teve uma grande ação. Em Jerusalém, ele estava em Jerusalém e foi impelido pelo Espírito Santo para ir ao templo. E o Espírito Santo revelou que ele não morreria antes de ter visto o Cristo. E pelo Espírito Santo, ele teve essa graça, essa maravilha de ver o Salvador. Ele viu a salvação com seus próprios olhos.
Vamos para outro tópico que fala sobre o batismo, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Em Lucas 3:21, mais uma vez nós podemos ver a ação do Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. E o interessante é que nós vemos nesse momento do batismo de Jesus a manifestação da Trindade. Vemos o Espírito Santo descendo em forma de pomba, vemos o Filho nas águas e vemos a voz de Deus o Pai bradando: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Vemos aí a manifestação da Trindade. E esse evento foi muito importante porque marcou o início do ministério público de Jesus e o identificava como Filho amado de Deus. É muito importante que nesse momento, é o momento que precede a ida de Jesus para o deserto, e essa afirmação de Deus o Pai: "Este é meu Filho amado em quem me comprazo." E o Espírito Santo desceu sobre ele. Veja, nós sabemos que após o seu batismo nas águas, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi impelido pelo próprio Espírito para ir ao deserto ser tentado por 4 dias. E venceu a tentação pelo poder do Espírito Santo. Veja, foi o que eu falei lá no início. A vida e o ministério de Jesus sempre foram pautados, sempre foram fundamentados, sempre foram ratificados pelas ações do Espírito Santo. E nós vamos ver várias vezes Espírito Santo sendo citado aqui nessa lição. Jesus foi ao deserto, foi tentado por 40 dias, e após ter vencido a tentação, o Senhor Jesus voltou para a Galileia e, conduzido pelo Espírito, conforme diz o texto de Lucas 4,14. Olhem que interessante. Então, pela virtude do Espírito, olha aí, mais uma vez o Espírito Santo agindo, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em arredor. Ora, veja aí mais uma vez a presença contínua e efetiva do Espírito de Deus agindo de forma proeminente na vida de Jesus. Vamos para o tópico 2. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Aí o autor da nossa lição já entra propriamente nos primórdios da igreja, né? No início, na inauguração da igreja primitiva. A igreja já havia, a igreja já tinha sido estabelecida, mas aquilo ali foi um marco na vida da igreja. E na conclusão do Evangelho de Lucas, Lucas instrui os discípulos e ele mostra e ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação que a igreja precisava para a evangelização dos povos. Os discípulos retornaram a Jerusalém e perseveraram em oração, justamente por quê? Por esse derramar. Lá naquela reunião que os discípulos, mais ou menos uns 120 discípulos, que estavam ali, e eles estavam ali perseverando em oração pelo quê? Pelo derramar do Espírito Santo. E esse foi um marco, onde homens e mulheres foram revestidos de um poder que viria a impactar todo mundo. O batismo no Espírito Santo é uma promessa para os dias de hoje. E é por isso que, com todo respeito aos nossos irmãos que creem dessa forma, que tem a corrente teológica cessacionista, nós discordamos. O texto de Atos 2,39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quanto crerem. E essa promessa não fica só por aí. Não fica só por aí. É para nós. O batismo no Espírito Santo é para os nossos dias. E a promessa foi cumprida. O texto de Joel 2,28 foi cumprido ali em Atos. E esse cumprimento se deu no dia de Pentecostes.
e falaram em outras línguas. Viram línguas repartidas como de fogo, ouviram um som como de um vento impetuoso. Falaram em outras línguas. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo. Esse poder em ação na vida da igreja, já no primeiro sermão de Pedro, que anunciou a Cristo com intrepidez, e quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Lá conforme está no texto de Atos 2, 36, 38 e 41. Vemos nisso a ação efetiva do Espírito Santo revestido. Por quê? O que é esse revestimento? Esse revestimento, eles já foram vestidos com as vestes de justiça, que é a salvação, e após isso foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Isso os deu intrepidez, ousadia, para que eles pudessem pregar o Evangelho e serem testemunhas, como diz o texto de Atos, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E no tópico 3, ele fala sobre um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. O revestimento do poder do alto. Essa experiência do revestimento do poder, ela pode ocorrer junto da salvação e após a salvação. Ela não ocorre antes da remissão, né? Vemos o caso de Cornélio, que foi salvo e já recebeu o revestimento de poder. Que a experiência ela pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Ou seja, todo salvo recebe o Espírito Santo na hora da conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa recebimento de poder espiritual para realizar a obra de expansão do Evangelho. Foi o que eu falei para vocês. Antes da salvação, não tem como haver o revestimento. Por quê? É revestimento. É como se você já tivesse vestido, que é a veste da salvação, que vem primeiro, e aí depois você é revestido com uma outra roupa. É como se você botasse uma outra peça de roupa em cima, que vai lhe revestir, que esse é o poder do Espírito Santo. E as línguas são a evidência inicial. Vemos lá no texto de Atos a palavra glossolalia. É uma palavra de origem grega que indica línguas concedidas pelo Espírito Santo. E essas línguas, elas podem ser no sentido glossolalia, que é línguas em geral, línguas concedidas pela parte do Espírito. E nós temos a palavra em grego chamada xenolalia, que é as línguas estrangeiras, que são línguas conhecidas como na Terra. Pode ser, por exemplo, se você fala em japonês e isso foi concedido pelo Espírito Santo, esse é a xenolalia. Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas. E essas línguas podem ser línguas concedidas pelo poder do Espírito, claro, né? Que elas têm que ser concedidas pelo poder do Espírito. E isso não cessou naquele momento. Isso é para os dias de hoje. Vemos no texto de 1 Coríntios 13, do 8 a 10, no texto de 1 Coríntios 14, 39, o apóstolo Paulo fala: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Ou seja, não cessou naquele momento. É uma coisa que eu quero enfatizar muito com vocês aqui, que é uma promessa para os dias de hoje. E a plenitude do Espírito Santo é a experiência pentecostal que hoje nós podemos ter na nossa vida, é algo que nós podemos buscar, é algo que nós podemos ter essa bênção de receber. E a conclusão da minha aula, falando aqui de Lucas e Atos, é que o Espírito Santo foi aquele que capacitou o ministério de Jesus. Foi o Espírito Santo que agiu em todos os momentos do ministério de Jesus. E é Ele que pode nos conduzir a uma vida cristã vitoriosa, a uma vida cristã que nós podemos testemunhar do poder do Senhor.
É uma vida cristã que nós podemos testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida com ousadia, com intrepidez, e que nós possamos alcançar almas, e que nós possamos alcançar vidas para Cristo através deste testemunho poderoso de conversão, de salvação, revestidos do poder do Espírito Santo, que é aquilo que vai nos capacitar para uma vida cristã vitoriosa. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço ao professor Edvernei Fernandes. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você possa entender isso na sua vida, que você possa buscar o Espírito Santo e que você possa buscar esse revestimento de poder para que você possa alcançar proezas e que você possa fazer grandes coisas no reino de Deus. Um forte abraço, agradeço a todos os ouvintes, que Deus vos abençoe.